Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC e nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando com o nosso assunto de classes, tá bom? O que eu fiz até o momento aqui, pessoal? Eu apresentei para vocês a criação da classe, também estive falando sobre as propriedades e eu coloquei essas propriedades aqui, criei uma instância da nossa classe que eu chamei de cubo 1. Aqui eu coloquei um comentário para que a gente soubesse que essa instância ela é uma instância global, tá? Porque ela foi criada fora desses métodos, tanto o start como o update também. E aí depois eu mostrei mais algumas coisas para vocês também, tá? O que eu fiz, o que eu preparei para esse vídeo, né? Nós vamos falar sobre o método construtor, tá bom? Por isso, eu fiz uma limpeza aqui, deixei apenas essas propriedades para não confundir, porque senão fica muita coisa aqui na tela e isso pode acabar confundindo a gente, tá, pessoal? Então, eu preferi fazer assim. Eu vou deixar isso mais limpo, vou trabalhar apenas com, deixa eu ver, três propriedades, tá bom? Então, com 3 propriedades fica um pouquinho melhor, porque fica mais simples, gente. Esse comentário eu estarei removendo, tá? Porque você já sabe do que se trata isso. E esse aqui também. Então, primeira coisa, deixar o nosso trabalho super limpo aqui. Beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Public float largura, public float altura, public float comprimento. Tá? No nosso último vídeo, o que eu falei ali com vocês? Eu comentei sobre o private. Quando eu coloco uma propriedade como private, eu estou dizendo que essa propriedade ela não pode ser acessada de fora. Tá? Então, eu estou trazendo um certo nível de proteção para esta propriedade. Tá? Eu posso acessar essa propriedade aqui de dentro, sem problema nenhum. E aí eu posso utilizar métodos para isso, para poder atribuir valores para comprimento ou pegar esse valor. Tá bom? Ok. Existem outras formas de você também atribuir valores a essas propriedades. E quais são? Bom, podemos chegar aqui, colocar o igual e dizer que o valor para a nossa largura é de 1,5. Podemos falar que a altura é de 2. Podemos falar que o comprimento é de 10. Tá bom? Lembrando que para você colocar o F, só existe a obrigatoriedade quando você coloca um ponto, ponto e alguma coisa. Aí você tem que colocar o F aqui. Tá bom? Se você não colocar o ponto e mais algum valor, não precisa você colocar o F, mesmo sendo um float. Tá? Então você pode atribuir valores dessa forma, sem problema nenhum, diretamente nas propriedades, quando você declara elas. E aí, se você quiser testar, é claro, você vem aqui para baixo, no método start, deixa eu só aproximar um pouco isso aqui. E aqui eu coloco, por exemplo, debug.log, aqui dentro, cubo 1, ponto, largura. Tá? Então, assim eu consigo exibir qual é o valor que eu tenho aqui na propriedade largura. Lembrando que quando você instancia um objeto de uma classe, tudo aquilo que tem na classe, teoricamente falando, você consegue acessar por meio desse objeto. Tá? Beleza. Aí você pode salvar esse arquivo e voltando aqui para a Unity, você pode dar um play para ver se isso vai funcionar. Tá bom? Aí você espera um pouco, porque isso leva um tempo. E está aqui, 1,5. Esta é a largura que nós temos para o objeto cubo 1. Você também pode acessar o painel de console e aqui você também vai poder ver 1,5. Ok? Então você pode atribuir valores diretamente aqui nas propriedades quando você declara elas. Você pode, por exemplo, public float, colocar outro, public string
nome, o nome do objeto. Você já pode colocar aqui, ó, caixa. Tá? Pode ser mesa, cadeira. Então você pode fazer a atribuição do valor aqui também, sem problema nenhum. Tá? Só que é muito mais comum as pessoas deixarem isso daqui apenas como uma declaração da variável. Tá? Elas ficam desse jeito aqui. E aí, aqui fora, como elas são públicas, a pessoa faz assim, ó, cubo 1, ponto, largura é igual a tal valor. Tá bom? Enfim, existe essa forma, existe essa, e existe aquela forma com métodos também. Quando você tem uma propriedade pública, você pode adicionar tanto aqui, de uma forma bem fácil, como também você pode adicionar aqui, também de uma forma bem fácil. Tá? Quando esta propriedade for privada, vou colocar aqui, por exemplo, a largura, private. Quando ela for privada, aí você não consegue, através aqui do método start, fazer isso. Tá? Ó, você pode ver que largura não aparece. Se fosse pública, apareceria. Como ela é privada, não aparece. Aí você vai precisar do quê? De um método public void, por exemplo, set largura. Aqui você coloca, por exemplo, float L, que é um argumento. Tá? Para quem está criando o método, isso daqui a gente chama de parâmetro. Mas para aquele que vai utilizar o método, a gente vai chamar de argumento. Tá? Então, set largura, e aqui você fala o seguinte, largura recebe L. Tá? Então, quando você tem uma propriedade privada, a sua opção para poder setar pode ser essa, criando um método, e aqui no start você usa esse método, set largura, e aqui você fala qual é o valor que você quer passar. Tá bom? Então, desse jeito, você vai proceder quando você tiver uma propriedade privada. Tá? Então, isso daqui você já sabe, isso aqui você já conhece. Tá bom? O que eu quero fazer nesse vídeo? Eu quero mostrar para você que existe uma outra forma também de você atribuir valores às suas propriedades, em especial quando você está construindo o seu novo objeto. Tá? Por isso, eu quero apresentar para você o assunto construtor. Ok? E o que é o nosso método construtor? O nosso método construtor, ele é um supermétodo da nossa classe. E ele vai ser utilizado para quê? Ele vai ser utilizado para você inicializar as propriedades que você tem na sua classe. Tá bom? Pensa aí, sempre que você projeta algum objeto no mundo real, normalmente esses objetos eles recebem valores padrões. Tá bom? Por exemplo, eu vou criar vários objetos caixas, né? Então você vai pensar em valores que serão medidas padrões para essas caixas. Com o método construtor, você vai poder dizer quais são esses valores, que serão os padrões, né, para os seus objetos que serão construídos a partir da classe. Vamos lá para a gente ver? Vamos lá. Public, qual é o nome da classe? Cubos. Cubos. Então, olha como é que você cria o método construtor. Public, o nome da classe, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Então, com esse método, você inicializa as suas propriedades. Tá? Ele vai servir justamente para você definir quais serão os valores padrões para as suas propriedades. Tá? Então, vamos pegar aqui largura, por exemplo. Largura é igual a 10. Altura é igual a 15. E comprimento é igual a 30. Então, vamos supor que, por padrão,
todos os objetos que você vai construir a partir dessa classe, eles virão com essa largura, com essa altura e com esse comprimento. Tá bom? Beleza. Agora a gente vai colocar aqui, ó, debug.log. E aqui eu ponho cubo1, cadê? Cubo1 ponto. Ó, a largura não aparece. Por quê? Porque ela está privada. Deixa eu colocar aqui pública. Opa! Public. Pronto. Então, bora lá. Cubo1 ponto largura. Vamos ver qual é o valor que, por padrão, está sendo colocado para a largura. Nós esperamos o valor 10. Tá? Ctrl S salva o nosso arquivo. E aí, voltando para a Unity, podemos dar um play e ver o que vai acontecer. Tá ali, gente. Deixa eu aproximar para vocês. Olha lá, 10. Por que está aparecendo 10? Porque nós criamos o nosso próprio método construtor e por meio desse método construtor nós definimos que os valores padrões para essas propriedades serão esses aqui. Se você não tivesse o seu método construtor, aí o que acontece? O método construtor comum da classe, que você não está vendo aqui, ele vai inicializar as propriedades com os valores que foram criados para esse método construtor. Nós não estamos vendo. Tá? Mas sempre que você cria uma classe e você vai instanciar um objeto, vai existir um método construtor definido pela linguagem aqui, ou pela Unity. Tá? Quando você coloca aqui, ó, cubo1 é igual a new cubos, você está chamando o método construtor da sua classe, mesmo que você não esteja vendo ele aqui. Só que esse construtor, ele vai inicializar as variáveis do jeito dele. Vamos ver como é que ele faz para poder inicializar as variáveis dele? Opa. Vamos lá. Salvem esse arquivo e vamos ver qual é a largura que esse construtor, tá, da nossa classe está atribuindo. Tá? Ó, tá ali, gente. Ó. Olha o valor que aquele construtor padrão da classe, né, ele está trazendo para a gente. Ó, 0. Então, ele está inicializando a largura com 0. Tá? Vamos ver agora qual é o valor que esse nosso construtor está atribuindo para a altura e para o comprimento também. Vamos lá. Debug.log. Opa, tá difícil aqui. Cubo1 ponto altura. Debug.log. Cubo1 ponto comprimento. Ok. Agora a gente vai ver como que esse construtor está trabalhando e quais são os valores que ele está atribuindo para essas propriedades. Tá? Lembrando, nós não temos o nosso construtor, um que foi criado por nós aqui. Tá? Ele foi comentado aqui. Ó. Só que quando você criar a classe, vai existir um construtor padrão dela. E esse construtor, ele vai inicializar as propriedades que você tem aqui na classe. Os valores que ele estará atribuindo, pelo que nós estamos percebendo aqui, é o valor 0. Então, nós temos aqui a largura 0, altura 0, comprimento 0. Tá? Vou salvar isso aqui, voltando para a Unity. Deixa eu limpar isso primeiro e play. Olha lá, gente. 0, 0 e 0. Então, o nosso construtor padrão da classe, ele está inicializando essas propriedades com o valor 0. Só que a gente pode mudar isso. A gente pode definir os nossos valores padrão para a nossa classe. Como? Criando o nosso próprio método construtor. E como é que se faz isso? Desse jeitinho aqui. Public cubos. Abre e fecha parênteses. E aqui você atribui os valores que você quer para as propriedades da sua classe. E aí você volta para cá, faz... Não, vou deixar aqui por enquanto. Dá um play e vamos ver quais valores foram colocados. Está vendo? Ó, 10, 15 e 30.
Então agora é o nosso construtor que está atribuindo valores padrão para as propriedades da nossa classe. Ele colocou o 10, o 15 e o 30 conforme nós havíamos definido aqui. Tá bom? Então isso é muito interessante. E tem algo que pode chamar um pouco mais da sua atenção também, né? Você pode fazer o seguinte: ao invés de deixar esses valores assim, desse jeito, fixos, você pode colocar aqui no método construtor, vamos lá para a gente ver, ó, float, L de largura, vírgula, float, A de altura, vírgula, e float, C de comprimento. Então você pode colocar alguns parâmetros para o seu método construtor. E aí quando você faz isso, né, naturalmente você vai poder pegar o que está vindo, né, por esses parâmetros e atribuir como um valor padrão para a instância da classe. Então, quando eu criar um novo objeto e eu passar os valores que serão colocados aqui dentro, eu atribuo esses valores para as propriedades. Então, a largura recebe aquilo que você vai passar quando você estiver criando a instância dessa classe, a altura também e o comprimento também. Pronto. Assim fica tudo muito mais interessante. E aí você pode salvar o seu arquivo por enquanto e você vai perceber aqui, ó, que deu um pequeno erro na hora em que você foi instanciar um objeto da classe cubos. Por quê? Porque o nosso método construtor que foi definido aqui, é ele que está valendo, é ele que está funcionando. Então, nesse momento em que você vai instanciar um objeto, você passa a usar o construtor que você construiu, o construtor que você definiu. E esse construtor que você definiu, ele tem aqui quantos argumentos? 1, 2, 3. Então, você também tem que pôr aqui 3 argumentos. Vamos colocar uma largura de 12,80 f. É um float. Tá? Então, eu posso fazer isso. Bom, vamos para o próximo argumento, a altura. 3,59 f, vírgula. Terceiro argumento, comprimento. 4,99 f. Ok. Então, dessa forma, quando você for instanciar os seus objetos, você, nesse momento em que você chama o método construtor, você passa os valores que você quer para esse objeto. Tá? E esses valores que você está passando são os valores que você também está definindo aqui para as propriedades. Então, esse 12,80 agora é a largura. O 3,59 agora é a altura. O 4,99 é o comprimento. E com isso você ganha também uma outra vantagem. Quer ver? Cubos, cubo 2 é igual a new cubos 10,5 f, 3 de altura e 2,5 de comprimento. Tá lembrando que quando você coloca o ponto, aí você vai ter que pôr o f. Se não colocar o ponto, não precisa. Então agora você tem dois objetos, duas instâncias. E cada um desses objetos terão valores diferentes para suas propriedades. Tá? O cubo 1, a largura dele vai ser essa. Tá? O cubo 2, a largura vai ser essa. Então, isso daqui é uma outra vantagem que você tem. Assim, quando você instanciar objetos diferentes, eles podem ter valores diferentes também. Vamos ver? Vamos lá. Então, está aqui, ó, cubo 1, largura. Vamos ver. Debug.log. Cubo 2, largura. Tá vendo? Ambos os objetos possuem a propriedade largura, só que com valores diferentes. Por quê? Porque na hora em que você vai instanciar o objeto, você define qual é a largura, qual é a altura e qual é o comprimento que você vai atribuir para as propriedades que vão pertencer a esse objeto. Assim como você fez para esse também. Essa é a largura, a altura e o comprimento para esse objeto. Tá?
Aí você salva e volta para a Unity. E aqui você dá um play. Olha só, gente. 12,8 é a largura do nosso primeiro cubo e 10,5 é a largura do segundo cubo. Então isso é muito interessante, gente. Isso é muito legal. E o método construtor, ele facilita bastante a nossa vida nesse sentido, tá? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha compreendido essa ideia. E aí no próximo tem mais, tá, pessoal? A gente vai trabalhar um pouco mais aqui ainda. Tudo bem? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!